Existe uma coisa que é consenso no mundo, que não tem a ver com jogador do Big Brother, ou futebol, ou um tipo de comida. Se tem uma coisa que todo mundo que você conversar na rua, qualquer pessoa que você trocar uma ideia vai te dizer e vai concordar com você, é que o mundo precisa dar uma mudada, que precisa dar uma mudada na parada porque tá foda. Qualquer um vai te dizer isso. Gente da extrema direita, gente da extrema esquerda, gente do meio, todo esse trajeto entre as duas, o pessoal fala, porra, do jeito que tá, vai dar merda. Então, mais do que nunca, o mundo precisa de novas utopias e até de distopias, de novos horizontes, de novos objetivos a serem buscados ou a serem evitados. Por isso, hoje vamos falar sobre utopias e distopias. O ser humano desde sempre tenta visualizar como é que seria uma sociedade ideal, como é que seria quando tudo deu certo, né? O que aconteceria se essa parada aqui entre a gente realmente funcionasse? Existem versões mais antigas, né? Mas dos primórdios da humanidade até o próprio cristianismo, a ideia do Jardim do Éden, onde tudo se equilibrava em perfeita fruição e amizade, até que entrou a figura do pecado e que deu ruim. Pensamentos como a lenda da ilha de Atlântida, onde os habitantes eram pessoas sábias e tal. Mas a ideia de utopia, como a gente costuma falar e pensar, é uma criação já da modernidade do homem. É uma criação do renascimento. A palavra apareceu a primeira vez como título de um livro de um cara chamado Thomas More, isso lá em 1516. Utopia era o título desse livro dele. E esse livro conta a história de uma ilha que ele imaginou, onde nessa ilha as coisas davam certo, as pessoas não tinham mais do que precisavam, elas repartiam as coisas, tudo ali vivia num equilíbrio fudido, assim, aquela sociedade, aquelas pessoas, os habitantes de Utopia. A palavra vem do grego antigo e significa, alguns dizem que significa não lugar. Utopia é um não lugar, um lugar não existente, um lugar inexistente. Outras versões dizem que seria algo como um bom lugar, um lugar bom, um lugar onde é bom, onde deu certo, né? Mas talvez na junção dessas duas possibilidades de tradução, de origem da palavra, a gente encontre um significado interessante que é um bom não lugar, um bom lugar que não existe, um lugar inexistente, bom. E nesse sentido, diferente do pensamento cristão, de várias mitologias, de religiões, a utopia, nesse pensamento moderno, né, como a gente conhece ele, é não o resultado de uma interferência externa, como que Deus dizendo como é que você deve se comportar para que tudo seja equilibrado, ou o equilíbrio cósmico, como os gregos costumavam pensar, como Platão pensou ao escrever a República, por exemplo. Mas a utopia moderna que a gente conhece, ela é fruto do processo de pensamento do ser humano. Ela é única e exclusivamente um esforço racional das pessoas tentarem desenvolver e descobrir e imaginar esse lugar bom que não existe. O que é muito louco aqui, por exemplo, a ilha de Utopia que Thomas More visualizou nessa obra dele é um lugar muito bom, muito bonito, onde tudo funciona muito bem. Porém, Thomas More vivia num lugar muito diferente de Utopia, que era a Inglaterra do começo do século XVI. Thomas More, que era filho de um juiz, ele mesmo um advogado e jurista, que foi chanceler do rei Henrique VIII. Thomas More era um homem da nobreza que vivia intensamente esse universo. Isso tem que considerar que naquela época, começo do século XVI, é quando os europeus começaram a descobrir aqui o novo mundo e voltar para a Europa com várias histórias de descobrimento de uma nova terra, de um novo lugar onde existiam
pessoas que viviam lá com formas diferentes de organização. E tudo isso, por muito tempo, na Europa, dominou o pensamento das pessoas. Caralho, o que eles estão descobrindo lá? Então tinha gente lá do outro lado, e eles viviam, e como é que era a vida deles, cara? De repente a vida dos caras é totalmente diferente da nossa. Tem gente que fala que eles matavam gente pra comer, tem gente que fala que eles dividem tudo que eles têm. Comunistas do diabo! Entre os pensadores da época, uma efervescência de entender que pira que é essa? Sabe? O que descobriram lá do outro lado? O que, obviamente, não fez muita diferença, já que o que foi descoberto, eles vieram aqui para destruir, não para conhecer. Então, o que motivou eles era longe de ser essa fome pela descoberta, pelo novo, mas ela existia em muita gente. Inclusive, essas pessoas que começavam a escrever sobre utopias, como o próprio Thomas More, que supõe um novo mundo, uma possibilidade de mundo, de certa forma, impulsionado por esse momento em que ele vivia e o que ele via ao redor dele. Mas o interessante, como eu falei antes, é que o Thomas More não era um maluco só que ficava pensando, não, ele era um jurista, era um cara da lei, ele foi chanceler do rei, o cara que representava o Estado. Então ele era um cara que trabalhava, na verdade, para manter o sistema do jeito que era naquele período e cheio de injustiças. Ele era uma engrenagem ativa do sistema, cumprindo as funções que ele cumpria no seu dia a dia. Porém, na hora que ele imagina como seria o mundo ideal é muito longe desse mundo dele. É um mundo onde as pessoas dividem, onde as pessoas compartilham tudo, compartilham as mesmas casas, a comida, a roupa. As casas são muito parecidas, ninguém precisa ter muito mais do que o outro. Essa é a visão do cara de como seria o mundo perfeito. Todo partido cachaceiro comunista é o partido cachaceiro comunista. Inclusive, por isso, a própria palavra utopia é usada muitas vezes no meio político para definir algum tipo de perspectiva, de ambição política, de um tipo de possibilidade de construção da sociedade que parece talvez inatingível, ou que só seria atingível quase como se aquilo fosse o céu na Terra. Por isso muita gente chama o comunismo de uma utopia, ou o próprio anarquismo, o comunismo porque imagina uma sociedade sem classes, e o anarquismo porque imagina a própria extinção do Estado. A utopia está sempre em contraste com o mundo atual. É como que diz, as coisas hoje são assim, mas elas deveriam ser desse jeito. É por isso que o senso comum imagina a utopia como algo que seria como que inatingível. A utopia nos move eticamente na direção daquilo que talvez não possamos atingir, mas ela está lá no horizonte, diz o filósofo Franklin Leopoldo e Silva. Ou, como disse Eduardo Galeano, a utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso. Para que eu não deixe de caminhar. Já a distopia é um conceito que surge mais agora para o século XX. Da mesma forma como a utopia, a distopia é também um exercício racional, uma perspectiva de uma construção imaginária, fruto da criatividade humana. É claramente um pensamento criado pelo homem, não uma verdade absoluta, mas que supõe, não como na utopia, o mundo perfeito, mas a distopia quer dizer algo como: se as coisas continuarem como estão, elas vão ser desse jeito. Portanto, ela mostra um resultado ruim, um resultado que deu errado. A distopia é a utopia que, na real, deu ruim. Algumas das distopias mais conhecidas tem O Admirável Mundo Novo, de 1932, de Aldous Huxley, que é um romance ambientado num futuro distante onde as pessoas são pré-condicionadas biologicamente e condicionadas psicologicamente a viverem em harmonia, mantendo a ordem, a moral e tal. Tem o Fahrenheit 451, de 1953, de Ray Bradbury. Esse livro foi escrito ao término da Segunda Guerra. Tem uma ideia muito interessante, que é um estado totalitário onde os livros são proibidos, e se alguém aparece com um livro, esse livro tem que ser incendiado. Inclusive, o nome Fahrenheit 451 é a temperatura em Fahrenheit 451, aonde o papel pega fogo. Então a referência é essa no livro, de onde os livros deveriam ser queimados para que as pessoas não tivessem acesso
ao conhecimento para além do que o que o Estado mostrava como propaganda. Muita gente mete o pau em George Orwell, dizendo que ele é um anticomunista, ou que é um comunista regão, que fica falando mal de coisa que não era tão ruim assim. Não sei, não vou falar sobre isso, porém deixo essa advertência para vocês entenderem que eu também não estou aqui para falar bem do cara, nem mal do cara, mas dizer que os livros dele, principalmente 1984, é um livro que define em grande parte, e que é um dos mais conhecidos livros para uma perspectiva distópica, de imaginar um futuro onde a sociedade deu realmente errado e a coisa virou de um jeito que fudeu. Mas tem uns filmes muito interessantes também, que recomendo que você assista. Um deles é Filhos da Esperança. Filhos da Esperança é um filme que você deve assistir e acompanhar de um livro chamado Realismo Capitalista, de Mark Fisher, um livro que eu falo muitas vezes aqui nesse canal. Você pode procurar outros vídeos falando sobre esse mesmo tema, porque o primeiro capítulo do livro Realismo Capitalista, de Mark Fisher, que saiu em português esses tempos por uma editora que eu não lembro o nome, mas eu achava deixar o link escrito aí embaixo, um puta livro foda, começa falando desse filme, da perspectiva distópica que propõe Filhos da Esperança, que eles imaginam um mundo onde as pessoas pararam de gerar filhos. Todo mundo, não tem ninguém mais teve filho. Então tem uma última geração que vai ver quando essas pessoas estão vivas morrerem, acabou o mundo. E o que isso transforma no mundo? É uma ideia legal pra caralho, é altos filmes. Tem Matrix, né, que é um clássico da nossa geração. De o clássico, o filme já tem 20 anos. Hoje, se você vai falar com o pessoal aí de 20 anos de idade fala de Matrix, eles vão te chamar de velho. Eu não sei, pra mim é um filme que foi lançado ontem, mas que é um filme muito importante também para o desenvolvimento da cultura popular dessa perspectiva de distopia. Mais recentemente, claro, tem Black Mirror, essa série que tem no Netflix, é toda baseada em distopias. Cada episódio é um tipo de distopia, um tipo de perspectiva de aonde a gente pode chegar se a gente seguir esse caminho que a gente está trilhando. Se você assistiu Black Mirror, deve concordar comigo que a única cena que talvez seja interessante dessas distopias aí é aquela que fazem o presidente ter relações extraconjugais com um suíno. Além disso, toda a cultura cyberpunk, que inunda em grande parte a cultura pop, principalmente a cultura pop de internet, toda a história do Vaporwave, a coisa do lo-fi hip hop, que tem influência, tudo é uma construção que passa pelo cyberpunk. Cyberpunk está nos quadrinhos, está nos filmes, está na música, tem muito lugar, e também a perspectiva sempre de futuros distópicos, futuros onde a tecnologia é muito grande, mas as relações humanas são bizarras. Estamos nós onde, brasileiros, mais próximos de uma utopia brasileira, tropical, ou mais próximos de uma distopia, de um governo autoritário, que quer controlar até o tipo de remédio que você toma, sendo eficaz ou não sendo eficaz? O que interessa é que precisamos repensar os paradigmas, as utopias, os caminhos, os alvos que nos fazem caminhar. Quanto mais a gente mira lá, mais um passinho dá, mais um passinho dá, mais um passinho dá. Nunca vai chegar, mas estamos caminhando. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, imagino que você vai ter o final aqui. Se você gostou, você pode deixar seu like, inscrever-se no canal, ativar as notificações. A gente tem uma campanha de financiamento coletivo para esse canal, você pode ajudar a gente, contribuir com esse canal para esse canal manter acontecendo. Vou deixar o link aqui em cima para você dar uma olhadinha. A gente tem uma linha de camisetas também, uma parceria do Revolução Colunista com a marca Corova. Vou deixar o link também para você dar uma olhadinha aqui. Você também pode contribuir aleatoriamente com esse canal, tem uma chave Pix aqui na descrição desse vídeo, dá uma olhadinha aí. Muito obrigado pela audiência, nos vemos no próximo vídeo, mas antes de encerrar, preciso mandar um abraço para os nossos apoiadores. Muito obrigado!